Fala, Knicks Fans! Beleza? Sou Victor Hatschbach, do canal Knicks Fans Brasil, galera. Hoje, mais uma live internacional no canal Knicks Fans Brasil. Hoje, today, Knicks Fans Brasil vai ter a honra de receber no canal nada mais, nada menos do que Alex Trataros, editor senior editor, né, em inglês, do Knicks Fans TV. Que honra demais. E mais uma vez, pessoal, né, Bruno vai ser o nosso tradutor, né, dessa live com o Alex, né? Espero que todos gostem, né? Enfim, welcome, Alex Trataros aqui no canal Knicks Fans Brasil, man. I'm doing well. Thank you for having me on. Great to be here with you, Victor, and great to be here with you today, Bruno. I'm looking forward to it and talk about Knicks, getting into all the questions. So let's get into it. Let's begin. Ele diz que é um prazer estar aqui, né, Victor? E que é um prazer falar com todos nós aqui e que ele está muito ansioso para falar do Knicks. Opa, that's right, man. Let's begin. Vamos lá, primeira pergunta, first question. Bruno, traduz então para o nosso convidado a nossa primeira pergunta. Como começou a sua paixão pelo New York Knicks? Yeah, first of all, Victor said the first question is, how did your passion for the New York Knicks begin? So my passion for the Knicks began when I was a young kid. I was born in 1989, but I was too young to really get the full 90s Knicks experience. But I was old enough to watch the 4-point play by Larry Johnson, LJ himself. And that's really when my fandom came in. I guess would say it just happened. That's where I really got the passion for the Knicks, watching that 4-point play again to see them in the playoffs for that season, the following year as well. And then it really started to become really like, once again, like get that real starting roaring fire once Carmelo Anthony became a New York Knickerbocker. Ele disse, né, Victor, que começou, ele nasceu ali na década dos anos 90, né, e tal. Ele acompanhou alguns jogos, né, ele não tinha certa idade para entender as coisas, mas conseguia ver, né, e tal, sentir. Pegou parte daquela atmosfera daquela época. E depois, né, com a vinda do Carmelo Anthony pro Knicks, né, aqueles jogos eletrizantes que o Carmelo tinha, né, aquela equipe que disputava playoffs e tal, que aquilo ainda intensificou todo aquele amor que ele já tinha adquirido pelo Knicks no passado. Ah, that's cool, man, that's cool. Eu comecei, se puder começar rapidinho, também comecei nos anos 90, 1992, por causa do Patrick Ewing. Tá. Yeah, Victor said he growing up watching the Knicks play in the 90s, follow and watch Patrick Ewing playing. So for him, was a great moment with the Knicks, and you said about the 90s, he said kind of he remember, and for all Knicks fans, this is an important time. Absolutely. 90s Knicks was, one of the best times, one of the best eras outside of the 70s when they won the championships, right? You got 70 and 73, but 90s Knicks, Patrick Ewing, the big fella, gotta love him, man. I love Patrick Ewing too. Fellow countryman, because I'm Jamaican, he's Jamaican, so gotta love Patrick Ewing. Ele disse, né, Victor, que para todo Knicks fans, porque foi uma era meio dourada para os Knicks. Ele citou, né, que na década de 70 o Knicks ganhou títulos, mas foi muito importante, principalmente que o Knicks jogou agora assim, só complementar, né, jogou no período que tinha Michael Jordan e tal. Então a equipe do Knicks era excelente, né, a equipe fenomenal e tal, fantástica. E ele disse que até ele tem uma paixão especial pelo Patrick Ewing também, porque é jamaicano, enfim, como ele e tal. Right. E que isso, tipo assim, ajuda a alimentar essas coincidências, né? Uau!
That's good, man. Very, very interesting. Forgive my English, ok? Vamos continuar, né? Continuous the questions. Vamos ver aqui, ó. Segunda pergunta, né? Qual foi a primeira vez que você vibrou com o Knicks na NBA? When was the first time you went thrilled by the Knicks? When I was thrilled by the Knicks, so like when I was Yeah. 4-point play watching Larry Johnson, man. That like during that season, getting to watch Latrell Sprewell, Larry Johnson, Patrick Ewing, even though he got injured and didn't get to play in the playoffs, that year was just very thrilling. They were a winning team. They were a gritty team. They were willing to play defense. They had some good offensive weapons. It was a really good balance, and you thought the Knicks could go far that season. Unfortunately, without Patrick Ewing, you know, and Larry Johnson, everyone on the team mentions how they needed Patrick Ewing because look, when you have an all-star like him who can carry a team, it's very important, especially when you go against the San Antonio Spurs during that time. So that was when I was really that was a season that, you know, that's when I fell in love with the Knicks. That was one of the thrilling moments for me as being a Knicks fan, being so young and starting to get into basketball. It was that team once again. Ele até falou, né, que como ele já tinha mencionado antes, né, a questão do Knicks e tal, tinha citado também a questão do Larry Johnson e tal, que foi nesse período, né, que realmente que foram os melhores momentos dele assistindo o Knicks, né, ele citou também Latrell Sprewell, né, e outros, e que aquela equipe, todo aquele contexto foi um dos momentos mais marcantes na trajetória dele, né, crescendo e assistindo o Knicks jogar. Man, Larry Johnson, Indiana Pacers, man, free throw, man, serious, that game, my heart, jump outside. You think that moment is the key moment for the Knicks, or you think maybe you see another moment in this time? The key moment as in what? Like for them, like turning like becoming the Knicks, like becoming a good team. What can you clarify that question? Yeah. Yes, because we had the great moments with this team, but what do you think about this moments before and what we have now, and what do you think, what changed in the Knicks? What changed from the Knicks then to now? Is that what we're trying to get at? Yeah. Okay. Bad front office moves, you know. When you start after trading Patrick Ewing, that's when the team went downhill. It's hard to really get the entire value for an all-star, even though he was starting to hit the decline before he went to the Sonics. You can never fully get a value for a superstar like Patrick Ewing. And from there, you had poor front office moves, poor trades, not really figuring out the balance to build now to be sustainable and thinking for the future. And that has gone on for such a long time until most recently, or with this team, where you're starting to see the Knicks maintain their draft capital, keep their salary, keep the books, the financials flexible with how they're giving out contracts. That's the biggest difference, I think, from that point, like in the in-between, you know, when you have Isaiah Thomas running the team, like he had an idea, but he wasn't giving out good contracts, right? He made trades and mortgaged the future. Same thing when you got Carmelo Anthony over here. We mortgage the future once again, whether you trade, Danilo Gallinari, you trade Raymond Felton, you trade all the draft picks to go get Carmelo Anthony. One of them turns out to be Jamal Murray. Not saying that the Knicks would have drafted Jamal Murray, but you're still giving up a good water position, or just draft position, I should say, to get Jamal Murray or someone of that caliber. And it's moves like that that's really impacted this team. So I think now when you look at this team and you see how this front office is looking to acquire more draft capital, they're looking to keep the books flexible. That's the biggest difference. I think the Knicks are, even though the season hasn't been going so well, I think they're in a good position to still build properly.
yeah. Ele disse, né, Victor, que eu tinha perguntado para ele, né, o que foi a chave, né, se foi qual momento em que tudo virou, né, e tal, porque o Knicks era assim uma equipe que frequentava os playoffs, que tinha um excelente time e tal. E ele disse que foi movimentos fracos, né, do escritório, né, movimentações ali, né, trocas que não seriam tão interessantes no contexto de criação de um time, né, não aproveitar muito bem as escolhas que teve de draft, né, e tal. E aí ele trazendo para o tempo que a gente está aqui agora, exatamente nesse momento, que o Knicks tem uma situação boa, né, e tal, com atletas e escolhas de loteria, de escolhas no draft, desculpa, e que isso por si só, né, já traz uma condição bem melhor, né, para o Knicks poder converter isso e mudar essa situação aparente do Knicks. Ai, nem fale, nem fale. I just want Knicks great again, man. Just it. Just it. Vamos lá. Terceira pergunta. Como foi para você ter essa experiência, né, de estar na equipe do Knicks Fans TV? Yeah. What was it like for you to have this experience of being on the team at Knicks Fans TV? Oh, it's a great experience. Shout out to CP. Shout out to everyone that works over there. CP's been doing a great job laying the foundation to create, a new platform and create a new experience that has the fan base more interactive when it comes to following the team. Because before it used to just be the separation of you have your reporters and then you have the team and then you have the fan base. But when you read the reporters, it didn't feel like they were really capturing the full feelings of the fan base. And I think that's what's so great right now with what CP and other content creators as well out there, like the Strickland, the Nick at Time Show, Knicks Film School, guys like them. They're creating content from a fan's perspective and giving some more deep dive nuance and critical thinking to when it does. But working at Knicks Fan TV has been great. CP's laid a great foundation, as I said, and has pulled together a great team. And working with CP and even someone like JD, working with CK2K, working with Ashley Nicole Moss, even everyone behind the scenes, whether it's the mods such as like TM, or working with Rome to take over another mod as well, even Ari from Manhattan, and just everybody else, and even the writers. We have like Chip Murphy, Remy, Jeffrey Campbell. All those guys have been great, and everyone comes in with a level of professionalism that just makes it work even better, and just wants to put out great content, and we want to make sure that we're thorough, we're in depth, and that we show our passion then why we love this team. So it's been a great experience working with Knicks Fan TV. Ele disse, né, Victor, que a experiência é incrível, né, com toda a equipe que eles têm lá em si, né, ter essa possibilidade. Ele disse que muitas vezes, né, as coisas são separadas, né, enquanto você reporta algo, né, para o público, enfim, e tal, né, e que diz que lá a conexão é muito maior, né, é espaço, é aberto o espaço para todos os integrantes interagirem principalmente, né, com as pessoas, com os fãs do Knicks, são aqueles que são realmente que estão no dia a dia, né, basicamente também um pouco o que tem aqui no Knicks Fans também, né, Brasil. Sim. É o que tem no Knicks Fans TV, e que ele diz, né, viver lá em Nova York com toda essa condição, né, de ter essa possibilidade de encontrar com as pessoas, enfim, aproxima muito mais eles, né, e tal, e trazem algo que é realmente sobre os fãs do Knicks, né, não é algo criado para poder, como é que fala, simplesmente passar a informação e tal, né, é algo muito mais profundo, né. Não, com certeza. Queria fazer um elogio, Alex, na transmissão que vocês fizeram, você, né, né, NCP franchise, no jogo Knicks e Minnesota Timberwolves, que vocês estavam no Garden,
né, com os torcedores filmando, né, junto com outros Knicks fans, assim, achei muito legal. Pena que nós perdemos, lost the game, mas olha, achei very cool, muito legal, sabe? Essa aproximação com os Knicks fans no jogo, né, e as reações, né, da torcida, dos torcedores do Knicks no jogo contra o Minnesota. Que pena que o Burks, né, errou aquele último arremesso, mas achei sensacional a cobertura de vocês. Queria fazer, sabe, publicamente esse elogio. Achei muito legal, né, essa cobertura de vocês contra o Minnesota Timberwolves. Yeah, Victor said he thought was so great when you and CP show for us Knicks fans inside the garden, the reactions in the game, all this type of things. He said like a fan, for example, said, "Oh, it was so great. This for us it's so important to have this here for all Knicks fans, Brazil too." And the reaction of the people there, all the what everything you said, CP too. Victor said it was great, and he just want you let you know about this, and say thank you for our show for us. What do you show? Oh, of course. Well, CP always says it, and it's true. Knicks fans are worldwide, and that's the greatest thing that CP does, is just showing it from a fan's perspective once again, right? And doing the live reactions from the garden so that way fans or even international can't go to the games, like him, like myself, or anyone else, they get to see what it's like, what the atmosphere is like, just being close to the players, taking reactions from the fans as well, their thought process, and just seeing how emotional and how invested we are in this team, because that's why we're all here, right? We love this team so much. We want to see them win. We want to see them perform. And when CP does the live reactions, it's always great. So thank you for tuning in. Thank you for following, and thank you for everyone else who just watches us and who enjoys the product. Ele disse, né, Victor, que é basicamente o que ele e o CP fazem lá, né, e tal, que é mostrar a atmosfera do Garden, né, mostrar as pessoas, né, enfim, que são os verdadeiros fãs do Knicks, né, as pessoas que estão ali, que acompanham a equipe, e mostrar para todo mundo, né, que não tem essa oportunidade, às vezes não está no jogo, enfim, né, de estar próximo dos jogadores ali, de ver as coisas acontecendo em tempo real, né, e tal, é isso realmente que acaba importando no final de tudo. Ele agradeceu, inclusive, né, a todos os Knicks fans e todas as pessoas. Thank me. I like so much Knicks Fans TV. I like so much your channel. It's a very, very good channel from talk about Knicks, né? Excellent channel. Ô, Victor, só falar uma coisa de assim, quando você falou, você fala thank you for me, né? Tal, eu sei. I'm sorry. I sorry for Alex before the live. My English, it's so bad. Por isso que eu tenho o Bruno, translator here. Não, tá tranquilo. Mas você quer emendar alguma pergunta, Vitor? Não, na verdade, assim, só comenta então com o Alex, antes de fazer a próxima pergunta, que a gente, inclusive, tem, né, o Knicks Fans Brasil, um projeto, né, de excursão para Nova York, né, que se der certo, ou em 2023, ou numa pior das hipóteses, né, em 2024, mas que a gente tem um projeto para uma possibilidade no ano que vem do Knicks Fans Brasil estar em Nova York. Tá. Victor said all the people here in Brazil belongs to the Knicks Fans Brazil, intend to do a trip the next year, go to New York, watching the games. Maybe it's an opportunity for us meet you guys and see what's happening in New York, and because for us everything's a mystery. We watching the channels, we see a lot of things, but for us, we so curious about everything, learn about how be a New Yorker. I'm just saying it's not just about the team, but
how New York works, for example, how the people live there, and all these things. We know a little things, but in the all the things we just want to discover by ourselves. You understand? No, I totally understand that. And when that happens, reach out. We'll see what we can do. We'll see if we can all meet up if our schedules align, and we'll figure something out. Ele disse que sim, Vitor, que é muito interessante, que é só olhar o calendário na época, no período, e a gente tem essa possibilidade. Wow, thank you, man. I will. Como é que fala? Eu vou adorar, né? Fala para ele que vou adorar conhecer a todos. He said he will love to this experience, and he excited to do with this. Awesome. And again, man, sorry about my bad English. Sorry. You're doing well. You're doing well. Next question. Como é o seu trabalho no dia a dia? Vocês fazem cobertura dos treinos do time? Como é essa rotina? How is your day-to-day work? Do you cover the team training? And how is your routine? So I don't cover the team. I'm not a beat reporter. I don't go to the practices. I'm not at the games. I'm a editor I'm the editor, right? So when people want to write something, I'll review it. I'll make sure that it's tidied up grammatically, presentation wise, making sure that if it's the same layout as what all the other articles are on the website. And then I'm also a co-host. So as you see Knicks Weekly and sometimes a post game, you'll see me on. We have a rotating crew that's able to help cover the games because we're all working. We're all working. We're all trying to make the work on Knicks Fan TV. There's a lot going on. So yeah, I'm not at the games. I'm far removed from being at the practice facility and attending the games. I'm like all you guys. I watch the game from home, and that's how I cover the game. But I'm just helping edit the pieces, co-host, and anything else that's there's more stuff behind the scenes, but I won't dive too much into what all that is, because then we'll be here forever. Ele falou, né, Vitor, que ele não chega a cobrir o Knicks, né, treinos, essas coisas do dia a dia, ele mais é editor, né, ele passa algumas informações, tem as lives do canal, né, interações, enfim, nesse contexto, e que ele faz mais toda essa parte, né, todo esse trabalho e tal, e ele até brincou, né, que acompanhar o Knicks todos os dias é um trabalho que é para sempre, né? Sim. Comenta com ele que a gente brincou, eu e você, uma vez nos bastidores, assim, eu e você, Bruno. Torcer para o Knicks, você tem que fazer teste, para o coração, hurt. Tem que fazer teste para ser torcedor do Knicks, tem que fazer teste para o coração e para o estômago para ser torcedor do Knicks. Comenta com ele essa nossa brincadeira. He said because we joking around the backstage, sometimes we said it's too hard to be a Knicks fans. We need to be prepare 100% with good healthy. It's because it's so complicated sometimes. Yeah, absolutely. This team will have you going through the ringer. It'll have you up and down on a roller coaster, and emotionally make you tired, not give you enough sleep. So I get it. We all need to relax and rest. This team will do that to you. Ele disse, né, Vitor, que ele entende realmente, 100%, que o Knicks é isso, né, altos e baixos, e que vai testar muito a nossa saúde ainda. Não, até comenta com ele bem rapidinho, que eu tô fazendo, inclusive, a minha filha, Isabel, my daughter, 3 years old, né? Make a Knicks fan. Acho que já até entendeu. Do you understand me, né? I talk now. My daughter, 3 years old, loves the Knicks, man. Loves. Awesome. I have a Banco. My daughter, Knicks fan. That's so sweet. Ou seja, eu já tô fazendo minha filha virar Knicks fan. Eu acho que ele até entendeu, Vitor.
Entendeu? Do you Entendeu? understand? I talk now, né? Então, don't be necessary translating. Não precisa. Não precisa. Vamos lá. Próximo. Agora, now. Agora vai começar o assunto que todo mundo fica, everybody in Brazil talking about this. Do you know, né? Randle. Let's talk, né? Vamos falar sobre Julius Randle. Próxima pergunta, next question. Como você entende essa queda de rendimento do Julius Randle? Existe clima para ele nos Knicks? Yeah, he said we will start in the polemic questions because we will talk about Julius Randle and the next question is, how do you feel about Julius Randle performance deterioration? Is there a future for him on the Knicks? Is there a future for Julius Randle on the Knicks? I feel bad for Julius Randle, in all honesty, because I like the turnaround that he had last season. I looked at him as one of the pieces to this team moving forward, coming into this season as well. And the team started off hot. You know, we went 5-1, and it started to look good. And then it was, I think, probably after the second loss to the Orlando Magic at home that things really started to unravel. And we started to see, you know, lack of effort, lack of intensity from Julius Randle, and him picking and choosing what games he was going to get up for. And as Knicks fans who've been hungry for success for so long, we just want our players to go out there, give 110% effort, and show that they're engaged and they're ready to win. And looking at Randle this season, what really did it was when he acknowledged the fans and heard the reactions on whether it was trading him, whatever the things were that were off the court, and when he gave the thumbs down, right? And I think from there, once a player acknowledges the fans, it's like anything in real life. Once you know that the bully has gotten to you and you acknowledge them, then they've won. So now that fans know that he's listening to them and what they have to say, he put even more pressure on himself to perform. And now that we're seeing him underperforming and how it seems to be it's all mental at this point, because he has the talent, he can be that third option still, and he has that capability of being a good player. If he can't turn it around this season, or even in the next couple of games, if it gets so bad, I think it's just best to separate. And there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with moving on from a relationship, and if it doesn't work out, I think he still can be a good player. But if it's going to be this much and you don't know what you'll get from Julius Randle on a night-to-night basis, I think it's just best for both him and the team to separate, to execute a trade and go in a different direction. Ele disse, né, Victor, que ele se sente mal pelo Julius Randle, né, ainda mais pela temporada que o Julius Randle fez na temporada passada, né, e tal. Sim. Que ele acredita que tudo começou ali naquela derrota para o Orlando, né, e tal, porque todo mundo esperava que o Knicks realmente fosse ganhar aquele jogo e tal, né, e que as coisas começaram a não dar muito certo, e que as pessoas, os fãs do Knicks, né, espera que o Knicks se entregue em quadra pelo histórico tipo do Knicks recentemente, né, e tal. Então, como a franquia precisa vencer, é uma necessidade vencer, todo mundo espera que os jogadores entrem em quadra para vencer e buscar os melhores resultados, enfim, né. Então, pelo menos que eles se entreguem muitas vezes e tal. E que é uma situação muito, muito complicada, né, agora na relação com o Knicks, né. Ele vê o Julius Randle como uma terceira opção ali do time, né, e tal, só que o Knicks hoje não tem quem possa suprir, então essa é uma questão que o Knicks teria que trabalhar, porque ele falou assim que agora é uma questão totalmente mental, né, de tentar recuperar o Julius Randle, né, só que ele disse o seguinte, que o relógio está correndo, então se o Julius Randle continuar nessa performance várias noites seguidas agora,
né, que é uma situação complicada, e ele diz que não tem problema nenhum de cada um tentar, se as coisas não forem bem, tanto para um quanto para outro, buscar uma nova solução, né? E talvez seria interessante para os dois, se tudo correr muito mal e as coisas não fluírem, de cada um buscar o seu caminho, né? Mas ele disse agora que o processo é totalmente, 100% mental do Julius Randle, né? E tal, e tentar ver como ele vai fazer, como ele vai resolver. E eu esqueci de mencionar uma parte, né? Ele disse que aquela questão do Julius Randle com o dedo para baixo, indicando para a torcida ali, tudo, uma coisa que explica, exatamente, uma coisa que explica como que realmente ele está escutando a torcida. Então, não é algo que ele realmente está vendo que a torcida está falando, está vendo que as pessoas, ele sabe do momento dele, sim, mas que agora é um processo mental de tentar voltar ao caminho das vitórias, ou pelo menos de boas atuações. Até comentar com o Alex rapidinho. Ontem, inclusive, né, no Knicks Fans Brasil, né, nós fizemos uma live, né, sobre o Julius Randle, né, e nessa live até comentar rapidinho o que eu queria passar para ele, bem rapidinho o que eu penso, que eu falei, que eu também, né, fico triste, né, I said, né, about Randle, né, sobre o Julius Randle. I like Randle. I have fun com Randle, man. I have jersey Randle. Olha aqui, ó, look, man, né? Eu fico triste. Só que, né, o que aparenta é que o clima acabou para mim, entendeu? Entre o Julius Randle, Knicks fans e New York Knicks, né? Eu gosto, I like Randle. Só que eu acho assim, se a torcida tá com uma rejeição muito alta, ele tá mostrando que tá insatisfeito, que não tá no clima mais com o time. É como se fosse um casamento que ambos estão juntos por causa de um filho e ambos não querem mais ficar juntos, né? Então, eu acho melhor, por causa disso, cada um seguir o seu caminho, por causa disso. Mas eu gostaria que o Randle desse a volta por cima e fizesse a gente, sabe, calasse a gente, né? Mas, entendeu? Enfim, é o meu pensamento sobre o Julius Randle, né? Eu tentei resumir bem rapidinho. Yeah, Vitor said he wants to mention to you, yesterday we did a live talking about Julius Randle's situation, if the Knicks need to trade him already or not, this kind of things. And Vitor said we discussed a lot about what we think about Julius Randle, and he said, just like you, he feel bad for Randle's situation, and he struggled this year, and the situation is not good for the Knicks, and even good for our handle either. So it's so complicated. And Vitor said maybe, I don't know, and he have a bad feeling, maybe is we don't have time maybe to recover Julius Randle or recover the team. So he said maybe the trade him is not a crazy situation. He said already, but he said is complicated situation, and he wants to talk with pass to you. This is he agree with you in the part of Randall, and he maybe think if the Knicks have a solution for him. Yeah, it's tough, and it's tough for Randall. I think the other thing is too is that we have Obi Toppin on this team, so you have to think: do you want to make? We know that Randall's a good player when he's on it. I think for his career he's been inconsistent, and we know what his baseline is. Mm-hmm. But if you have Obi Toppin on this team too, who the Knicks spent the 8th round pick on in 2020, and they wanted him at power forward, they weren't even expecting Julius Randle to have this type of turnaround or resurgence of a career. This is where it gets tricky, because do you want to move forward with Julius Randle at the power forward? Because they could just not listen to the fans, tune the fans out, say, we're going to take another season and really evaluate and see if we can get Randle right, and then make another decision next year, because you still have Obi for next season and another season after that on his rookie contract. But there's going to be an intersection where you have to make a decision on Obi Toppin
or Julius Randle, because Obi Toppin is not just built to be a 10-minute role player. There's something more in there. We've seen that. And the question is, do the Knicks want to move forward with Obi Toppin or Julius Randle, because they both need playing time in order for them to make good contributions for this team? So it's not unlikely that either one of them get traded. Do the Knicks want to make that choice? They can, but it depends on what happens in the next upcoming 2 weeks. If Julius Randle starts to show that he can start to turn it around, if he can tune out the fans, because we could say, yeah, it makes sense to trade Randle right now, but things change on a day-to-day basis. So we'll have to just wait and see until the trade deadline comes. Ele disse, né, Victor, que tem uma outra coisa, né, que é a questão do Toppin, né, no time, que o Toppin, por exemplo, é um jogador que não é um jogador para ter 10 minutos em quadra, né, então ele vai ter que consumir minutos do Randle de qualquer forma, né, é uma questão só de tempo, né, tá uma resistência maior de manter isso, mas que eles vão ter que descobrir como vai ser feito, né, e tal. E, inclusive, ele citou, né, que o Toppin tem mais 1 ano de contrato de novato, depois ele vai para renovação e tal. Então, o Knicks poderia estudar mais 1 ano com o Toppin ali e tudo, né, mas que com relação ao Julius Randle, uma troca agora, né, ele disse que seria muito complicado, porque as coisas realmente no dia a dia elas mudam constantemente, né, e tal. Então, uma troca, às vezes, desesperada pode gerar frutos não tão bons para o Knicks, né? O Knicks tem que agora aproveitar a condição, porque você está aproveitando para momentos bons ou ruins, né? Então, o Knicks tem que aproveitar agora e primeiro fazer o movimento, que é interessante tentar, às vezes, recuperar o jogador, né? Tentar recuperar o Randle, né? E tal, ver se ele vai conseguir dar mais uma margem de tempo para ele, ver se ele vai conseguir recuperar e tal, e estudar o que é o próximo passo, né? Que seria dar minutos para o top, enfim, e outras coisas. No, I agree with you, Alex. Trade for trade, it's sad, né? Eu concordo. Troca por troca do Julius Randle, eu concordo, sabe? Né? O que me preocupa é aqui, ó, Randle. Aqui que me preocupa. A maneira como ele está lidando com os Knicks fans, né? A história disso aqui, ele se isolar, não ter levantado o Obi Toppin, né? Querendo ou não, por mais que, né, ele é, para nós, o nosso líder, né, ainda no time, por mais que esteja em crise, né? Então, o que me preocupa é aqui, né, com o Randle, esse lado tóxico que tá, né, entre o Knicks, Knicks fans e Randle, né? Mas eu torço que o Randle consiga dar a volta por cima, sabe? Que ele consiga. Mas tá preocupante, porque chega a ser tóxico a maneira como a gente enxerga o Julius Randle em quadro. Se você puder comentar. He said he agree with you, and it's a tough situation he worried a lot about his mentality, his mind, already what he thinks. He's mental too about this situation. Suffer with this because he played for all the New York fans, so it's complicated. We have a great fan base, have a lot of people want to see Julius Randle in a good position, but he worried a lot about his situation already. And it's complicated for him because he puts so much love in this team, just like all the Knicks fans, and it's complicated. See Randle sad because his situation, and the Knicks fans sad too. So it's a heartbreak. Yeah, absolutely. It's tough. You wish things would have gone better this season, but that's sports life for you. You never know what's going to happen. Yeah, for sure. Next, próximos capítulos. Ele disse que é muito difícil, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Daqui a algum tempo pode estar tudo melhor, né, e tal. Então, só complementar com ele, cara. Eu sou uma das pessoas que mais estava com dificuldade de querer aceitar o trade Randle da torcida,
Porque um dos inícios do canal, cara, eu conversava com a mãe do Randall, cara. Eu conversava, foi uma das pessoas, além do Anthony Dunaway, né? A questão da minha mãe, etc. Até a mãe do Randall, cara, quando eu conversava, foi uma das pessoas, inclusive, que me incentivaram, assim, sabe, com o canal. E aí eu vendo isso, me dói, né? Falar isso, mas cara, tá difícil enxergar a solução. Só queria que você complementasse para ele saber, né, desse detalhe. Yeah, Victor said he is a fan of Julius Randle. He started the channel, talk with Randle's mother, and she support him. Yeah, then say to him, start with this. And so for him, it's bad situation because he feel in the both sides, feel so bad for the Randle and the situations and for the team too. And he said, just to let you know about this. Oh yeah. And that's awesome that you got to speak to Randall's mom. Great supporter of him, obviously. And you just wish things would have turned out better for Randall and his family in New York. And who knows, maybe there is still a chance for him for things to turn around. We won't know. That's why we got a few more weeks. Hopefully things do, but if it doesn't, it also makes sense for both parties to go their separate ways. Yeah. Ele falou, né, Victor, que ainda tem algumas semanas ainda para as coisas acontecerem e tal. Quem sabe o Randall dá a volta por cima, né? Ele achou muito legal essa questão da mãe do Randall com você e tal. E agora é só aguardar, né? Enfim, vamos virar a página, porque esse assunto é assunto para tipo 2 horas. Vamos lá, próxima pergunta. Next question. Como que você avalia, né, as escolhas de reforços do Knicks para essa temporada? Você vê como uma decepção a chegada de Kemba e Fournier, por exemplo? How do you evaluate the Knicks reinforcement choices for this season? Do you see the arrival of Kemba and Fournier, for example, as a disappointment? Oh yeah, it's been a disappointment for those two signings, for Kemba and for Fournier. You know, we were hopeful that those two guys would add value to this team, help with the shot creation, because when we saw in the playoffs last year, it was just Randall and Derrick Rose who were the only two that were, and one game of Alec Burks, but it was really more so Derrick Rose and Julius Randle who were the only two, and Derrick Rose by far was the only guy that really truly showed up in the playoffs. And this front office came back, said, let's run it back with the same team. We signed most of them, changed Bullock for Fournier, changed Alfred Payton for Kemba Walker, because they saw they needed other guys who could create their own shot and keep defenses honest. Unfortunately, what we now see is that we have 4 guys that need the ball in their hand on the Knicks, which is Julius Randle, RJ Barrett, Kemba Walker, Evan Fournier, and there's only one basketball. They're all not the best to play off ball. So that's why this hasn't worked out for this team. And it has been a disappointment for that reason, because they all haven't been able to gel. We're more than halfway through the season, and it's still clunky when you see Kemba Walker and Evan Fournier out there in that rotate with RJ Barrett and Julius Randle. That rotation has just been brutal to watch. It hasn't been popping on screen. The offense just looks stagnant. It's very choppy. Some moments you'll see good ball movement. More than not, though, you'll see isolation and guys just, one pass, put up a 3-pointer, one pass, someone tries to go into the paint or drive by themselves. And it's just been ugly basketball. Conversely, we watch that second unit and it hums. You see good ball movement, guys moving off ball, setting screens for one another. There's a lot more action going on that just isn't present in the starting rotation. So that's why it's been a big disappointment with Kemba Walker and Evan Fournier, and both those guys should be moved. I think, but they both still can have good careers. I still think of them as good players in this league. Kemba signed for a great contract. Evan Fournier is signed for what he is, which is just a role player like anyone else in this league. Like Bogdan Bogdanovic, he's in that same sphere as like contract wise. So he's not too far off for what he's able to do. He just can't do it on the Knicks because
In Orlando, he's been a playmaker and a shot creator, and he can't do that because you want to feature Randall, you want to feature RJ, and then you have to feature these two guys, and it's just a lot going on. And we saw the same situation with Boston last season too, when you had Kemba, Fournier, Jaylen Brown, and Jason Tatum on the court, that it's only one rock, and all these guys need the basketball to get into rhythm. And we're having that same issue here on the New York Knicks. Ele disse, né, Vitor, que sim, Kemba e Fournier foram uma decepção, né, na temporada e tal. Ele disse que, por exemplo, que mostrou também que todos os jogadores sem a bola do Knicks ali, todos os quatro, principalmente, né, que é o que a gente acaba vendo, por exemplo, é uma equipe totalmente desconexa, né, que todos ali são jogadores que para jogar com a bola, né, então, de certa forma, né, eles meio que competem entre si, né, então você vê uma equipe totalmente estagnada, né, que não movimenta muito bem, não tem jogadas, enfim, né, eles não trabalham como time, né, eles trabalham em situações isoladas, né, de jogadores e tal, né, ele diz que é muito completamente diferente da segunda unidade, né, que eles mudam de posição o tempo inteiro, trabalham muito sem a bola, né, um cobrindo o espaço do outro, eles o tempo inteiro se movimentando e tal. Ele diz que basicamente a primeira unidade da rotação joga um basquetebol feio, né, que foi o termo que ele usou, joga um basquetebol feio, estagnado, né, que não tem movimentação, cada um joga o jogo para si, né, e tal, então eles não têm conexão nenhuma, e ele até citou o exemplo, né, de que o Fournier era um cara que criava jogadas no Orlando naquela época, e também era um cara que chutava e tal, né, então ele era o universo que ele sabia fazer, né, ali em Orlando ali. Quando ele foi pro Boston, né, já tinha o Kemba, tinha o Jason Tatum, tinha o Jaylen Brown, tinha outros ali, acabou não conseguindo fazer a mesma coisa, exatamente por causa disso, e agora chegou no Knicks, tem o RJ Barrett que precisa, né, desse momento, tem o Julius Randle e tem o Kemba Walker, então são quatro caras totalmente desconexos, que precisam da bola aí para fazer, eles não trabalham sem a bola, né, e tal, então a equipe é totalmente previsível, totalmente estagnada e totalmente concentrada em jogadas individuais, né, que é completamente diferente da segunda unidade, e a equipe tem o mesmo treinador, né, então basicamente parte principalmente também das escolhas dos atletas, né, de como eles jogam sem a bola. No, I agree, Alex, I agree. Até, Bruno, nós falamos bastante disso, né, nas lives, tal, sobre a questão desconexa do Knicks e etc, o ataque previsível e etc, né. Eu tenho uma curiosidade que me bateu, que a gente, assim, eu, você, né, o Krishna, entre vários outros Knicks fans, nós falamos muito sobre RJ Barrett, né. Eu, por exemplo, I love RJ Barrett, I love. Né, assim, eu tenho a visão, eu sei que ele tem que provar, mas eu acredito que ele pode ser um super all-star, I believe. Eu queria saber o que você pensa, né, a respeito do RJ Barrett, para dividir com a gente a sua opinião, entendeu? Tá. Yeah, Victor, complement the question, asked it to you, what do you think about RJ Barrett? You think the Knicks' future with him will be a bright future? What are your thoughts about RJ Barrett? You hope so. I mean, what we saw from him the last couple of games, he's able to score over 20 plus points, grab you a good amount of rebounds. I think it's over like 5 rebounds a game that he's doing. And we see some playmaking somewhere between a 3 to 4 assist range as well through this stretch since he's come back after being sick around Christmas Day, to be exact. And he's showing that he's capable of being a playmaker. He's capable that he's being a scorer. Can he be consistent? Can he take it to another level? We're seeing RJ improve every single year, which is promising. I think he can have a really good career. What's his ceiling? Not really sure. As of right now, I think some will probably cap it as a second best option on a winning team. But I hope he has a really good career. I think he can have a really good career. There's still a lot to see because RJ, you know, he's not super athletic. He's not the fastest. He's strong. I think he's a very well-rounded player,
which is what we're seeing, and you can still win with a very well-rounded player. It's how is that team filled out? I don't look at him as someone like Giannis Antetokounmpo or LeBron James, but he definitely is a player that you want on your team because of his mentality. I think he's a good leader. I think he's always poised. He stays like water. He's very calm. He goes with like what's going on. He doesn't get too high, doesn't get too low. Very focused, hard worker. And you see it translating on the basketball court. So the Knicks definitely have a good player in RJ Barrett. How high? That's only for RJ has to write that story. I don't know. Bruno? Desculpa, o microfone tá desligado. Ele acontece ao vivo. Cara, é o seguinte, ele disse, né, que o RJ Barrett é um excelente jogador, né, e tal, que hoje especificamente, ele seria um jogador para ser uma segunda opção ali num time ali, né, ele tem uma pontuação excelente, pega muitos rebotes, enfim, tem sim habilidades, né, de playmaker e tal, né, vai desenvolver elas e tal. Ele disse que vai depender muito do RJ Barrett, como ele vai se desenvolver na carreira, né? Que só ele vai poder dizer no final, né, tudo. Mas que ele já se mostrou, sim, um potencial e que ele pode ser, sim, um jogador que o Knicks está muito bem, né, com o Barrett, né? E a questão agora é sobre só o desenvolvimento dele na franquia, né, e tal. E que além disso, né, ele vê algumas coisas, por exemplo, ele não acha que o Barrett é o mais rápido, ele não vê ele com essas características, né, e tal. Ele é um jogador forte, né, mas não é que é atlético ao ponto de dar várias enterradas e criar todo esse sistema, né. Mas essa é a forma como ele enxerga. Ele acredita que o Knicks está muito bem com o RJ Barrett, mas quem vai dizer tão grande que ele vai é o próprio Barrett, né? A gente falou sobre isso ontem. E a gente falou sobre isso ontem, Bruno, né? Falando sobre isso ontem, cara. É uma incógnita, né? É uma incógnita, mas... Eu ia te falar... Deixa eu só... Eu vou sumir e aparecer de novo aqui rapidinho, só um segundo. Ok, don't worry. Tá. Alex, I believe in RJ Barrett. RJ Barrett, for me, is the future, né? The Knicks. Barrett, Kuechly, né? Grimes, I believe so much in Grimes. But RJ Barrett, né? Will show, né? Will be shown in Madison Square Garden that will be a superstar, né? Barrett can be proved to us, né? See if you can, né? The situation, né? No, I don't. Como é que é? Bruno, tá aí? Tô aqui. Save me, Bruno! Tá aqui. Eu falei certo aí pro Alex. Victor said we have a talent young core with good players, and they will show in the future if they are maybe will be an all-star, superstar. He believes maybe one to have a chance is RJ Barrett, but just him. But he don't know what's happened. But all-star he believes Barrett could be an all-star, and in this type of players the Knicks have is good to have in the rotation. For example, we saw a lot of good things in Grimes, for example, and so we have things to celebrate. Of course, we struggle at this time, but he believes the future of the Knicks will be bright, a bright future. I agree. I think the Knicks have a bright future as well. This is the first time in a very long time the Knicks have a actual young core that they've drafted that show talent, and
like when you watch Grimes, you watch Quickly, when you watch RJ Barrett, even Mitchell Robinson as well, and Obi Toppin. We've all seen them give good, valuable minutes. So the Knicks should continue to build around that young core, see what they have for the future, especially when you look at the landscape of the NBA. You have Giannis Antetokounmpo, who's now in his prime and is just dominating the league. It will be difficult to beat him. Kevin Durant is still showing that he has it too, even though the Lakers are bad. I wouldn't say LeBron has that much more time, but you're looking at Kevin Durant and you're looking at Giannis Antetokounmpo as the two guys that could still have this run through them. Even the Warriors too. I won't forget the Warriors. You got Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green. That team has been killing it as well this season. They're doing very well. And the Phoenix Suns. So there's a lot of good teams out there. Are the Knicks poised with their roster right now to be in that, title contention? No. Are they developing to be a good playoff team? That's what it looks like with this young core. So as long as they continue to build around the future, because as those guys get older, it's going to be a new faces of the league. Turning the changing of the guard. It will be the changing of the guard once they start to get older and the guys who are now in their prime get older. Ele disse, né, Vitor, que hoje a liga, né, tem muitos times bons, né, e tal. Ele citou o Antetokounmpo, né, que está no Milwaukee, citou também Kevin Durant, o próprio Golden State e tal, e que é uma situação muito complicada para o Knicks, né, e tal, e que o Knicks, se for criar, se movimentar baseado no futuro e construir para o futuro, né, é importante que pense nesses jogadores que hoje estão no elenco, né, que são talentosos sim, né, e tal, e que o Knicks pode buscar coisas além disso, né. Enfim, o Knicks, né, só complementando o que ele disse, né, ele não disse exatamente assim, mas também tem escolha de draft, então tem jovens talentos e tal, e que se o Knicks for fazer esse movimento de criar para o futuro, né, for movimentar para o futuro, esse seria o caminho. Agora é uma coisa, Alex, que só complementando essa parte, o que me preocupa é a expectativa dos Knicks fans com o Obi Toppin. Eu acho, né, o Obi Toppin um ótimo jogador, é um bom jogador, né? Mas eu acho que a expectativa da torcida, né, dos Knicks fans está muito alta, né, com o Obi Toppin. Isso me preocupa. Eu acho que pode ser um jogador que realmente pode contribuir, que precisa, que ele merece, né, mais minutos em quadra, mas me preocupa um pouco, né, essa questão de como a torcida está depositando as fichas, né, no Obi Toppin por causa dessa crise com o Julius Randle, entendeu? Eu queria só complementar isso, que me preocupa. Tipo assim, Vitor, desculpa, você tava falando a respeito do Obi Toppin, né, e te preocupa essa questão, né, do Julius Randle com o Toppin, a expectativa da torcida, dos Knicks fans, Bruno, com o Obi Toppin, né, me preocupa isso, eu queria saber o que ele pensa a respeito disso, né, porque o Obi é um bom jogador, como eu estava falando, Bruno, mas o que me preocupa é como o Obi vai conseguir corresponder essa expectativa dos Knicks fans, entendeu? Eu queria saber dele como que ele enxerga isso, né? Porque por mais que o Obi Toppin seja, né, um bom jogador e possa, né, com a minutagem mostrar isso, pode ser que parece que a torcida do Knicks está colocando muita expectativa no Obi Toppin por causa dessa crise, né, com o Julius Randle. Victor said is about Obi Toppin, for example. What do you think about it? Because sometimes looks like the fans put so much pressure on his shoulders, for example, to replace Randle, to beat this type of guy, and expect we turn around the next season, we back to the playoffs or something like that. But in this question, for example, of course, and then have another part, if you believe the Knicks could in the future maybe build around young core and go to the playoffs in the same time. So for Obi Toppin, I don't think the pressure is, I think maybe there is a slight bit of pressure for him to take over for Julius Randle and to help win. But I think
most Knicks fans, and this is just my opinion, I think most Knicks fans want to just see Obi Toppin get more minutes than he is right now, because we see the energy, we see the athleticism. He's not doing anything special. He's not creating his own shots. He needs to be fully activated. He needs a point guard like Derrick Rose, unfortunately, who's out, to get him going, find him out in the open floor in transition, getting him for lobs that you see quickly and Burks can do. Just simple stuff like that. And he's able to get rebounds, to get put back dunks, and just makes you just so excited. And those energy plays do matter throughout the course of a game, because it can help ignite and cause a fire to erupt for the Knicks, right? And get them more activated, more engaged, so that it gives them the motivation to win a game, or to even compete and come from behind victories, right? But for Obi Toppin, he's not going to do that right now. He's not that player yet. I think he can be. I think he can create an offensive game for himself. But as of right now, what we saw when he was in college is what we expected last season. The only issue was that he didn't have an off season last season, so he wasn't able to get comfortable for the game. Now we're seeing what Obi Toppin is from his college days, and I think he can add more to that. We see him starting to knock down 3-point shots. We're starting to see him get a little more comfortable with his jumper. We've seen him do a little bit of post work. I still think he needs to put on a little bit more muscle in order to really back down opponents when he's in the paint. But Obi's going to be fine. Obi's going to be a good player. But if you asked him now to fill the hole of Randall is just too versatile. I know fans are upset with Randall and his performance this season. Randall's a very versatile player. He can create his own shot. He can bully guys in the paint. He can bring the ball up. So can Obi, which is awesome. He's a really good passer, which I think he's underrated as. But Randall can do all those things and more than Obi right now, which is why he starts and why he gets the most minutes. And then to answer your second question, could the Knicks get into the playoffs with this young team? I think they can. It'll just take time. I don't know. I don't necessarily, if they went full youth next season, I don't necessarily think they'll make the playoffs. They could be a play-in team next season if they did that, but I don't think they'd make the playoffs. Ele falou, né, Vitor, que primeiramente essa questão do topping, por exemplo, né, de ser todo o que ele acredita que realmente os fãs do Knicks estão querendo, né, é que o topping tenha mais minutos, né. É inimaginável pensar que, tipo assim, o topping vai substituir o Randall com essa mesma questão, né, porque são situações diferentes. Por exemplo, né, o topping hoje não cria seus próprios arremessos, né, ele não é um jogador assim versátil, né? Ele empolga muito a torcida, né? Com o que ele já fazia no college, né? Que é de enterradas, né? Enfim, né? Receber a bola ali e tal, fazer transições ali rápidas às vezes e tudo. Isso tudo empolga a torcida, né? Mas que essa visão, ele não acredita que tem essa pressão, né, em cima do Topping para ser esse jogador, né? E que não faria sentido ter essa pressão, porque são jogadores distintos e o Topping ainda tem que evoluir algumas partes do jogo dele, né, tal e tal. Sim. Eu tinha até emendado uma pergunta se seria possível, né, o Knicks construir para o futuro, né, só com jovens talentos, por exemplo, e tal, né, montar um time em volta desses jovens talentos e o Knicks conseguiria ao mesmo tempo para os playoffs. Ele disse que seria, sim, possível, né, mas que não seria algo de forma imediata, entendeu? Que você pegar, por exemplo, achar que vai colocar, ao mesmo tempo que você vai tirar o Randall, mover por mover, achar que o Topping vai fazer esse papel e que vai desenvolver. São situações diferentes, o Topping vem do banco muitas vezes, né? O que ele diz que realmente o que importa, que os fãs do Knicks realmente querem ver é o Topping tendo mais minutos, né? Não jogando 10 minutos, enfim, que ele não é esse tipo de jogador para jogar 10 minutos. Mas fora isso, não é algo que ele imagina que seja o caminho, né? Obi Toppin deserve, né? Deserve tá certo, né? Deserve more minutes, né? More minutes for Obi. I agree with you. Emendando, então, que a gente falou de playoffs, né? Que tá na nossa pergunta que a gente combinou, né? Do backstage. O que esperar do time nessa segunda metade da temporada? Será que chegamos ao play-in? Bruno?
Deixa eu ver aqui. Acho que deu uma travada. Travou aí, Alex. Aí. Tá aí, Você consegue me Bruno? ouvir? Sim, Consegue? sim. Uhum. Desculpa, peraí que eu Tranquilo. tô... Problemas Don't técnicos worry, aqui. Bruno. Don't worry. The Victor wants to know, what do you expect from the team in the second half of the season? Are we making to play in playoffs? What do you think about? Okay. So for the Knicks, the remainder of the season, it's all going to be dependent on what happens at the trade deadline. If they move a lot of their veterans, if they move Kemba, Fournier, Burks, and even Randall, it's hard to see this team making the play-in, just because that's just a dramatic change. And then you'd have to hope that Cam Reddish and everyone else is ready to step up to the challenge and win crucial games and execute above their level right now. I mean, there's just so many things that need to be answered to figure that out. It's possible that they could make the play-in even if they trade all those guys, and it's more possible that they could make the play-in right now if they kept the roster the way that it is. So it's all going to be dependent on what happens at the trade deadline. If this team stays the way that it is, which is highly unlikely, then yes, they could make the play-in. If they trade everybody, my expectation of them making the play-in drops. Not dramatically, but it just drops. They could still do it. They still got talent on this team, but they all aren't fully developed players, so it will just be much tougher to compete with someone, say, like the Washington Wizards or the Boston Celtics or the Atlanta Hawks, who have more talent, more defined roles, and we know what their players are. So it's not as clear cut for them to make the play-in if they get rid of guys like Evan Fournier, Alec Burks, and Julius Randle, and Kemba Walker. Ele disse, né, Victor, que vai tudo depender do prazo final de trocas, né? Que se o Knicks for realmente mover atletas, né, e tal, que isso pode ser uma troca muito dramática e que o Knicks talvez não conseguisse recuperar, né? Então o Knicks vem sofrendo a temporada, mas que tem chance, né, de voltarem a jogar, porque jogaram bem basquetebol na temporada passada. Se fizerem alguns ajustes, enfim, a equipe talvez consiga ir aos playoffs ou play-in, né, e tal. Ele disse que se o Knicks trocar todo mundo e tal, dizer que para ele as chances do Knicks caem vertiginosamente, então, tipo assim, que praticamente abandonar a temporada, né, ele aposta nisso, né, que se não houver mudanças drásticas, por exemplo, o Knicks pode sim pegar um play-in ainda, porque está em disputa ainda, né, e se acontecerem as trocas e tal, ele acredita que essas chances caem muito, né? Então, basicamente, o que ele acredita. Legal. Alex, eu queria perguntar para você se existe a possibilidade, a gente combinou essas perguntas, né? Se existe a possibilidade da gente pelo menos colocar, sei lá, 1, 2 ou 3 perguntas do chat para você, se existe um tempo ainda para você poder, né, responder 1, 2 a 3 questões, talvez, do chat, né? Se existe a possibilidade, se não tiver, não tem problema, né? Porque eu já estou muito feliz, acredito que o Bruno também, e os brasileiros também, em receber você aqui no nosso canal, né? Yeah, Victor, asked to you if have a possibility to open for 1 or 2 questions for the fans, for example. Sure. Let's go. Sure. Okay. Great. You are so great, man. Thank you. Of course. Bruno, me ajuda aqui a escolher, então, aqui no chat, alguma pergunta que o pessoal fez aqui, né? Tem essa aqui, por exemplo, do Krishna, às 2h49, né? Sobre o McBride, por exemplo. Deixa eu ver aqui, como é que ele vai... Oi. Para mim tá meio complicado abrir aqui, às vezes você vai me passando aí. Eu vou colocando aqui, ó. Tem essa aqui do Krishna, por exemplo. Essa outra aqui, ó, do Krishna. Deixa eu ver qual mais. Tá conseguindo ler, né? Tô conseguindo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que essa do Red é uma boa pra gente perguntar também. Tá, então vamos selecionar essa, então. Deixa eu colocar aqui.
Beleza, coloquei. Pode mandar bala, Bruno. Yeah, Alex, you believe Cam Reddish and McBride deserve a spot in the rotation? What do you think about this situation? I do believe that Cam Reddish deserves a spot in the rotation. McBride, I would like to see him get a spot in the rotation, but he's not. I don't think he's quite. If we don't, okay, that's a hard. Let me start with Cam Reddish, and I'll get to Deuce McBride. I do believe Cam Reddish should get a spot in the rotation. You traded a first-round draft pick to go get him. You need to see what he is because he has a contract. He's in a contract near next season. And the more time we wait just to evaluate for next season without getting an evaluation this season, it makes it a little bit more difficult to get a full picture of who Cam Reddish is as a player. So I think he deserves to get in the rotation right now. The question is, who do you move? And that's why we're going to wait for the trade deadline to see what pieces get, what players get moved. That way you can figure out where is he going to slide in. I think he'll slide in great as a wing. We can start saying off the bench, he's proclaimed that he would like a bigger role. To me, he hasn't necessarily earned a bigger role. He came from Atlanta. He didn't crack a starting lineup there. And if he wants to work his way to that, I think he should do what everyone else is doing, especially with Tom Thibodeau. Come off the bench, show that you are deserving a starting role, and then continue to show that through your play. But he definitely deserves a spot in the rotation right now. With Deuce McBride, I would like to see him get in the rotation. I think he can offer something valuable to this team right now, especially with his defensive intensity and how he likes to do full court press. He could shoot pretty well. He's got a nice jumper, whether it's mid-range or from three. The issue is that you have a lot of guards right now. So you have Kemba Walker, Derrick Rose, Emmanuel Quickley. Those guys are all stacked above him. And if you do move Kemba Walker, then that gives room for Emmanuel Quickley or Derrick Rose in that starting rotation. Probably Emmanuel Quickley because we've seen Derrick Rose as a point guard for the second unit, and he has a limit on his minutes. If that's the case, then I think you can slide Deuce McBride in next to Derrick Rose. Granted, he's a little bit smaller than Emmanuel Quickley, but I think it would be another good way just to groom him and to show him how to play the point guard position, how to be a creator, how to be a playmaker. And we saw that flash, especially against Houston. So he definitely can do it, but he just needs more consistent minutes. And I do want to see him in the rotation, but there's just too many guys right now to get him into the rotation. Ele primeiramente, né, Vitor, ele separou a pergunta em duas, né, com relação aos dois, né, tanto ao McBride quanto ao Reddish, né. Primeiramente, a respeito do Reddish, ele disse que ele gostaria sim, né, de ver que ele realmente merece minutos na rotação, né, e tal, e que isso tudo também vai ser visto, né, no prazo final das trocas, né, da NBA, na trade deadline, né, e que ainda tem muitas coisas ainda para acontecerem, né, e tal, né, que ele realmente acredita nisso. Ele falou o seguinte, com relação ao McBride, que o Knicks hoje tem muitos armadores ali, os jogadores da posição, né? Tanto um quanto a posição 2, né? E tal. E o que dificulta bastante, porque hoje tem o Kemba, né? Tem o Derrick Rose que não tá jogando, tem o Quickley e tal, né? E que, dependendo da situação, o McBride não vai ter minutos, né? Porque ele viu muitas coisas boas nele, né? Viu que ele tem 1%, que ele tipo assim tem um bom chute, né? Tanto da linha de 3 quanto do chute de 2 ali, né? Um chute a meia distância. Ele passa muito bem a bola e tudo, mas que a principal habilidade dele é a defesa, né? E tal. Então, ser esse armador que defende muito bem, né? E que entende o jogo ali em si, né? Que ele espera assim, que ele possa ter minutos. Mas isso vai depender também dessas mesmas circunstâncias, né? De trocas, enfim e tal, porque hoje o Knicks tem muitos armadores e tem que resolver com esses armadores hoje que tem, né? Tem os minutos do Quickley também e tal. Enfim, tudo se baseia no período de trocas. Ah, legal. Vamos selecionar uma outra, Bruno? Caso você não consiga, eu queria que você fizesse, cara. Porque eu tava vendo aqui, teve várias que o Christian comentou, que o Alex acabou comentando, né, ao longo da live, por exemplo.
como que ele avalia o ataque, ele comentou que acha desconexo. Esse aqui eu acho que ele complementou uma outra questão. Essa aqui onde ele acha que está o erro, acho que ele comentou. Oi. Você acha que a gente pergunta a respeito do Thibodeau especificamente? Pode ser a última pergunta, então. Pode fazer essa pergunta, eu deixo com essa abertura para você, né? A sua pergunta na live. Tá. Eu vou perguntar o que ele acha do Thibodeau e se ele acha que o trabalho do Thibodeau vai ter continuidade para as próximas temporadas. Deixa eu fazer a pergunta para ele. Pode ser. Tá. Yeah. The last question, man. About Tom Thibodeau. What do you think about him? And you see him in the future of the franchise? I like Tom Thibodeau as a head coach. I understand that fans have a frustration with his rotations. It's as my guy JD always likes to say, it's template coaching. You know what you're going to get on a night in and night out basis. You know who's going to be in there the first quarter, what part of the second quarter, what part of the third quarter, and fourth quarter. We kind of have an idea. Sometimes, as of right now, it could sometimes change because of how the team's been playing. But I understand that as a frustrating standpoint. However, I do think he's a good coach. I think he's good at developing talent. We see that when he was with the Chicago Bulls and how many guys he's developed out there. Even if with the Qualms in Minnesota, you still have guys who have had good careers that he had. You can question his GM decisions. He's not the GM. He's just a head coach. But it's been very difficult for him this season. He has a lot of guys that he needs to play. There is politics that come into the NBA on who needs to play, like Kemba Walker with his name and Evan Fournier based on his contract, Julius Randle because of his contract and what he did last season and all of his accolades that he earned. So for Tom Thibodeau, it's not been easy because he clearly sees guys who can contribute. For example, Quentin Grimes, you see that he's now entered the rotation and he's not going to be out because he gives you a great defense and he's a really good shooter. Same thing with Emmanuel Quickley last season. We saw Emmanuel Quickley in the preseason of last year and the shot creation that he offered and just the tempo of play. And from there, got into the rotation. So Tom Thibodeau can identify talent and he understands how to develop young talent as well. But when it comes to the rotations, I wish he could be a little bit more flexible, a little bit more creative. I think that there's so many potential lineups out there that could work that if he went to it earlier on the season, which the first 20 games, you could say, hey, we're going to keep this style of, rotations because we have to let these guys work it out. It didn't do that. I think you gotta be a little bit more flexible and try and experiment to see what rotation of players can keep you in games that can give you good defense, give you good offense. He doesn't have to be too experimental, but I wish he had done that. But I think he's a good coach. I don't necessarily believe he'll be the guy here at the end if this roster stays together to lead us to a championship team. I think he's a good foundation coach to create like a good structure on how you practice, how you work hard, how you become a winning player and give you all those valuable traits. Will he be here for the long term? Not sure. Probably not. But I do like what he's done with his team so far. Hopefully the Knicks could keep a coach that could be here for a long term. That'd be nice. But there has to be a lot of change in order for that to happen. Okay. Ele disse, né, Victor, que ele gosta do trabalho do Thibodeau, né? Que o Thibodeau é um treinador que desenvolve, né, os atletas jogadores ali, exatamente como ele fez em Chicago, por exemplo, né, Minnesota também, enfim, né, que ele desenvolveu os atletas ali e eles acabaram tornando estrelas, né, no caso do Derrick Rose, o próprio Karl Anthony Towns, enfim, ele não mencionou os atletas, mas só complementando a questão. E que em toda essa questão, né, o Thibodeau, no dia a dia, por exemplo, o Thibodeau é muito bom, né, e como jogar basquete, né, uma prova disso é que o Bert vem melhorando com ele também, né, e tal, então ele pega esses jogadores assim que são os principais jogadores e desenvolve eles, e que nesse contexto é muito importante o trabalho, então ele acabou dividindo nessa primeira parte. E na segunda, ele disse com relação, à rotação do Knicks, né? Que ele não concorda muitas vezes com a rotação do Knicks, ele acha que alguns jogadores merecem mais tempo em quadra, enfim, que o Thibodeau realmente precisaria ser mais flexível
com as escolhas, com a rotação, enfim, né, com os atletas e tal, ser mais criativo muitas vezes. Ele diz que, tipo assim, ele é simplesmente um treinador, né, e tal, não observa essas questões, mas tem muitas questões fora do contexto ali que acabam atrapalhando o trabalho de Thibodeau. Por exemplo, o que fazer, né, porque ele não é um general manager por exemplo, esse tipo de coisa assim, mas que, por exemplo, que ele tem que resolver essas questões também, tem que deixar jogadores com minutagem em quadra, por exemplo, o que pagou no Fournier, né? Uma questão lógica, por exemplo, você colocaria o Grimes, que está defendendo e conseguindo um bom chute, enfim, em quadra, e essa questão do Kemba também, você colocaria os garotos, enfim, é uma questão até lógica, mas o Knicks tem outras coisas fora das quadras que tem que resolver, né, com esses atletas, porque tem atletas que são caros, até o próprio Julius Randle mesmo, com um contrato caro, enfim, e que tem que resolver isso antes de tudo, né? Então, tem outras questões que envolvem o Thibodeau, né? E tal, mas que mesmo assim ele esperava que o Thibodeau tivesse mais flexibilidade nas rotações, nas escolhas, enfim, e que no consenso geral seria isso. Legal. I agree with you, Alex. I agree. Bruno, pergunta para ele, assim, se antes de encerrar, se eu já mostrei para ele, né, nos bastidores acho que umas semanas atrás. Pergunta para ele se eu posso, né, mostrar um pedaço, até para mostrar o nosso amor, né, dos brasileiros, do Brasil com o New York Knicks, né? Se eu posso mostrar para ele um pouco, um pedaço do vídeo tributo, né, do canal Knicks Fans Brasil para ele aqui ao vivo. Tá. Yeah, Alex, Victor said in the final act, he asked if we can show to you a tribute video we create here in Brazil with the Knicks Fans Brazil, and if we have the possibility to show to you just a short time, part of the video. Sure, let's see it. Thank you. Só ressalta para ele que eu sei que eu já mostrei para ele nos bastidores, né? Eu já mostrei para eles. Yeah, Victor said yeah, he mentioned he showed to you before, but just to all Knicks fans show together with us. Wait a minute, eu tô colocando aqui na tela aqui. Só um pouquinho aqui, liberar o áudio, ativar o som. Vou colocar aqui um pouquinho, porque é para mostrar a paixão, né, dos Knicks fans aqui no Brasil, para ele. We're the New York Knicks. 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 Ó, o Bruninho aí. Ó, o Nil Agra, comediante aqui no Brasil. Enfim, né? Senão ele não vai parar mais aqui, né, Bruno?
Você deixou até uma parte que eu apareço, né? Isso. I wait Bruno show in this video. First time. That was an awesome video. It really shows you how much how far the New York Knicks reach and how international they are. Really, that was a great video. That's awesome. Good stuff, guys. Really liked it. No, thank you, man. Quis mostrar, só ressalta para ele, né? Quis mostrar, Alex, para você ver, né? A paixão dos Knicks fans no Brasil, né? Sobre o Knicks, né? For example, né? I love New York Knicks. Dá para ver isso de longe, né? E os brasileiros em geral, né? Então a gente conseguiu coletar, né? Várias fotos, imagens de brasileiros que torcem, né? Pro New York Knicks. Então eu quis te mostrar exatamente por isso, né? Se puder traduzir. Vitor, não, vou traduzir. Só esqueci de traduzir o que ele falou, né? Depois do vídeo lá para as pessoas aqui, mas só traduzindo rapidinho, ele disse que o vídeo é sensacional, é muito bom para ver que a linha de fã dos Knicks, né, atinge o mundo inteiro, não é só algo local, né? Prova que o Knicks é uma franquia internacional, né? Todo mundo acompanha o Knicks. Mas eu vou passar para ele agora o que você me disse, né? Yeah, Alex, Victor said he just want to show to you how passionate the Knicks fans are, how we love the New York Knicks. For us, it's a special feeling watching the team. Doesn't matter the results and the final the things, we just love the Knicks. And you definitely showed that in the video. That was a great video. No, I really liked how it was done. I love the music behind it too. And like I said, it shows how far the New York Knicks reach and how big of a community they have in Brazil, which is phenomenal. Great work, guys. Great work. Thank you, man. Thank you. Pergunta para ele, Bruno, antes de você traduzir, se ele pode mandar, antes de você traduzir, se ele pode mandar um abraço para o Wilson Oura, da banda Carol is Home, né? Que foi a responsável pelo vídeo tributo, né? Então, se ele puder mandar um abraço pro Wilson, eu ia agradecer muito, assim. Daí se traduz em seguida. Tá bom. Victor said, if you can send a hello to Wilson Moura, he created this video, and for him is a special thing too. I'm sorry, can you repeat that one more time? If you can say the hello to Wilson Moura. Wilson Moura? Yes, Wilson Moura. Yeah. Because this guy created a video. Band, Carol is Home. Yeah, Carol's Home band. Oh, okay. Well, hello, Wilson Moura. Awesome work. Great stuff. Really enjoyed it. Thank you. Agora só avisa ele que você vai traduzir para o pessoal que ele falou na última... Yeah, I will translate now for the guys. Ele falou, né, Victor, que ele mandou um olá para o Wilson Moura, né? Diz que é muito legal o vídeo, né? Foi muito bem feito e tudo. E que igual ele tinha mencionado antes, né? Que para todos os torcedores do Knicks, isso é importante. A música é muito boa, mostrando as imagens dos torcedores do Knicks, né? Tão apaixonados que eles são e tal. E que é algo muito especial no contexto geral. Alex, thank you so much, man. Thank you so much, man. Sabe, for this life with you. I love Knicks Fans TV. I love your job, CP Franchise, Ash, and other guys. I love. Nice pleasure. It's an honor. It's an honor for me, for Bruno, for all Knicks fans in Brazil. Thank you so much. Thank you so much for this time with me, with Bruno, with all the Knicks fans Brazil, man. Well, thank you, Victor. Thank you, Bruno, for having me on. It was a pleasure getting to meet you guys and talk New York Knicks with you as well. And you know, salute to Knicks Fans Brazil. Awesome channel, awesome work, guys. Really like what you guys have going on over here. Really appreciate the time, and thank you again for inviting me on. It's an honor. It's a pleasure as well. Ele disse que foi um prazer, né, Vitor, no contexto geral. Disse que foi muito bom estar aqui, né? Ele mandou um olá também para todas as torcidas, para todos os torcedores do Knicks aqui, né, que participaram da live principalmente. Que o trabalho é muito bem feito aqui e que foi muito bom ter participado. Thank you.
Thank you, guy. Thank you. The last, como é que é? Último pedido. Como é que fala o último pedido, Bruno? The last request. The last request for you, Alex. Todas as lives, nós, assim, lógico, a gente vai de acordo com a pessoa, né? Com o que a pessoa pode fazer. Eu vou fazer um compilado, né? Do meu bordão, né? Do canal Knicks Fans Brasil, e eu queria saber se você pode fazer. Se não puder, não tem problema. Se não puder, não tem problema. Tem um bordão que eu falo, que é o Fala Knick Fan, né? O Fala Knick Fan. Se o convidado pode falar também o Fala Knick Fan, assim, para eu poder salvar nesse compilado que eu vou fazer das lives internacionais, né? Até nacionais a gente tem, né? Se você puder, se não puder, ó, não tem don't problem, né? Mas se puder, vou ficar muito feliz, se puder, claro. Yeah, Victor asked you if you can do a favor for us, because we have here Victor say for all Knicks fans, fala Knicks fans in Portuguese. If you can repeat this, because in the final of the year we will create a video too with all the people participate with us, and it's a pleasure for us receive you here. And if you can say this in Portuguese, fala Knicks fans. So just say for all the Knicks fans? Yes. Okay. For all the Knicks fans. Thank you, man. Thank you, man. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. All the time. Very, very, very happy, né? For this live, man. Just it. I really, really happy for this live with you. It's an honor, man. Just it. Yeah. Thank you. It's the same here. Yeah, don't need to translate this because it's for he said all the thing. Yeah, yeah, but it's for us it's a pleasure, man. Same here. Thank you guys once again. It's really been an honor to be on here. Thank you, everybody. Thank you, everybody, for this live. Bye, Knicks fans. Bye.